Não importa a placa da igreja, não importa a denominação. Se a placa fosse bom, ficava por lá de fora, né, irmãos? O céu não vai ter divisão, né? Lá é um povo, uma família. Isso é importante, né? E esse tempo atrás o pastor Wando me mandou uma mensagem e ele estava na dúvida aí se era na sexta, se era na quarta que a gente podia estar aqui. Sexta-feira a gente tem trabalho na nossa sede, então é um pouco mais difícil de estar saindo. E a gente, se não tivesse dirigindo uma congregação, não teria problema de estar, né? Mas quando a gente estamos dirigindo, normalmente o nosso pastor ele já nós temos que comparecer na realidade, né? Nós temos que comparecer porque somos dirigentes de congregações, então não podemos faltar. Mas sempre que dá um espaço que a gente está escapado, né? Quando está devendo ele já vai, quando ele for lá, já está devendo umas 3, viu? Verdade. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, a carta de Paulo, escrita a Filipenses, irmãos. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Quero ler alguns versículos aqui, mas praticamente 2 versículos. Amém, irmãos? Amém. Filipenses 4, o versículo de número 6 e o versículo 7 vai dizer assim para nós: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. 2 versículos, como o pastor Wando nos chamou para estar ministrando, sempre é uma preocupação, né? Porque nós estamos falando aqui da palavra de Deus, né? A palavra que de repente é algo que você está precisando. Eu costumo dizer que às vezes tem pessoas, irmãos, que chegam num culto, numa mensagem, seja ela de ensino, seja ela, e a pessoa fala: não, essa palavra não é para mim, né? Isso não é para a pessoa, para alguém né? É para alguém, né? Mas é bom a gente estarmos recebendo a palavra de Deus. Irmãos, a carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ainda em prisão, né? Estava preso, provavelmente ali em Roma, pelo ano de 61 a 63 depois de Cristo, e é dirigida à igreja de Filipos, uma comunidade cristã, né, que foi fundada pelo próprio apóstolo, né? Paulo fundou essa igreja, o apóstolo, um grande missionário, foi, né, e fundou essa igreja em Filipe. E o cuidado de Paulo, irmãos, com a igreja era maravilhosa, né? Sempre que ele podia ir, voltar, ele voltava e via a igreja. Mas olha a situação que ele estava escrevendo com a igreja, estava em prisão, né? No cárcere, mas a preocupação dele era instruir a igreja, era mostrar para a igreja, era falar com a igreja. Então se escrevia-se cartas ou epístolas, né? E mandava o mensageiro, e aquela mensagem chegava até aquela igreja, para que aquela igreja ela chegasse ou colocasse ela da maneira que Deus queria, né? Porque às vezes a igreja tem muitas, se a gente pegar a carta de 1º e 2º Coríntios, nós vamos ver muita falha dentro da igreja. Mas Paulo ele sempre fazia o quê? Não, peraí, vamos instruir. Mesmo ele não estando presente, ele instruía a igreja, né? Mas o que nós queremos falar aqui nesta noite, irmãos, dentro desse texto aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Nós queremos falar um pouquinho aqui a respeito, irmãos, sobre uma paz de entendimento. É algo que nós procuramos,
né? Algumas pessoas correm de um lado para o outro procurando o quê? A paz. Então, dentro desse texto aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus. Tudo, irmãos. Não é um pouquinho só, né? A palavra do Senhor está falando para nós essa noite. As vossas petições. Quem tem pedido para Deus aqui, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Todos nós temos, irmãos, né? Todos nós temos algo querendo da parte de Deus. Mas a orientação de Deus para a nossa vida nessa noite, dizendo assim, ó: todas as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro interfúgio, irmãos, da gente chegar diante de Deus, a não ser pelo quê? Pela oração e pela súplica em ação de graça. Porque depois que nós recebemos a bênção, tem que haver ação de graça. Tem que voltar para agradecer. Hoje em dia, pastor Orlando, né? Muitos estão recebendo, como no primeiro, nossas conversas aqui, foi dessa forma. A nossa vida como pastor, irmãos, é como um motorista de ônibus, né? Que desce um passageiro, sobe outro. Aí vem um, recebe a bênção. Não, já recebi minha parte. Você vai ver, está por aí, irmãos. Cadê o crente, né? Por quê? Porque ele pegou aquilo que ele precisava. Mas não é isso, irmãos. O evangelho não é isso. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação, sabe o que é? A oração. O melhor remédio para a preocupação é a oração. Não adianta, irmãos, nós ficarmos preocupados e sair doido por aí, querendo, né, fazer do meu jeito, do nosso jeito, tem que ser feito assim, assado. Não, irmãos, se resolve é na oração, irmãos. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos um contato direto com o nosso Deus, irmãos. Viu? É um contato direto, porque quando Jesus ele inspirou na cruz do Calvário, irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E quando se rasgou do alto a baixo, a divisão que fazia entre o homem e Deus, aleluia, hoje já não tem mais. Nós podemos dobrar o nosso joelho em qualquer lugar da nossa casa, ou no trabalho, em qualquer lugar, irmãos. E se nós dobrarmos o nosso joelho com sinceridade em nosso coração, diretamente a nossa oração chega diante do trono de Deus. Aleluia. Então não há outro remédio melhor do que esse, é a oração. E isto pelas seguintes razões: mediante a oração, renovamos a nossa confiança. O crente renova a confiança em Deus, irmãos, é orando. Nós renovamos a nossa confiança em Deus, porque muitos dizem que confiam em Deus, irmãos, mas às vezes não conseguem orar. Aí ele procura de um lado para o outro, né? Vai atrás de A, de B, de fulano, e vai para a internet, e vai atrás de um de outro. Mas, irmãos, nada melhor. É mediante a oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor e lançarmos a nossa ansiedade e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós, irmãos. É Ele, irmãos. Viu? Ele tem cuidado de nós. Aleluia. A paz de Deus, dentro desse verso aqui ainda, guardará os vossos corações. Quando invocamos a Deus com o coração posto em Cristo e na sua palavra, a paz de Deus, irmãos, ela transborda em nossa alma. Mas nós precisamos de quê? Invocar. A paz de Deus guardará os vossos corações. É só a paz de Deus, irmãos. A paz de Deus é que nos traz o refrigério, irmãos. O mundo, ele está aí, irmãos. Se nós ligamos a televisão e vamos ver a situação que está o país, tantos países, outros países aí, irmãos, e o povo procurando paz, a ONU vem e tal, né? E faz aquela festa toda, mas, irmãos, só vamos encontrar paz nesse lugar aqui, irmãos. Ó. Não tem lugar melhor, irmãos. Aleluia. Nós podíamos estar em outros lugares, mas nós escolhemos o melhor lugar, que é estar na presença do Senhor. Então esta paz, irmãos, né, ela transborda em nossa vida, em nossa alma. Mas quando nós fazemos o quê? Invocamos o nome do nosso Deus, irmãos. Quando chegamos um pouquinho mais perto dele, né?
envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossas vidas continuamente. Aleluia. Essa é a paz, irmãos. E o objetivo, irmãos, dentro desse tudo aqui é o que? Alcançar a paz que vem de Deus, mesmo sem entender plenamente. Porque nós não entendemos, irmãos, né? Nós temos que buscar, nós temos que descer na presença do Senhor, nós temos que envolver na obra de Deus. E olha, irmãos, nós queremos explicar nessa noite aqui algo que é praticamente quase inexplicável, irmãos. Mas vai observando aí, tem coisas maravilhosas aqui, irmãos, que está além do nosso entendimento. Sabe o que é isso, irmãos? A gente tentar querer explicar algo que está fora do nosso alcance, que vai além do nosso entendimento, que é, sabe o que, irmãos? A paz de Deus. Aleluia. Quem consegue explicar isso aqui, irmãos? Né? Mas nós vamos esmiuçar um pouquinho aqui, dentro desse texto, dentro de algumas leituras bíblicas. Eu quero mostrar 2 pontos aqui, irmãos, como entender, por exemplo, Paulo e Silas. Né? Como entender, irmãos? Paulo, Silas, orando e cantando. Ele estava onde, irmãos? No McDonald's? Estava no shopping? Né? Paulo e Silas dentro da prisão, preso, né? E preso por quê? Preso por falar do amor de Cristo, irmãos. Preso porque quando eles chegaram em determinado local, saiu uma moça, expulsou aquele demônio daquela moça, e aquele demônio ali dava lucro para aquelas pessoas. E aquele demônio, quando saiu daquela moça, ela conheceu, ela entendeu quem era Jesus. Ela ficou sabendo quem era aquele que tem o poder para libertar, para tirar da prisão. E ele falou assim: peraí, ele começou a incomodar, falou assim, repreendeu aquele demônio saiu, e aquela situação deixou de dar lucro para os seus senhores. Está lá em Atos capítulo 16, do 19 a 26. E aí, quando aquelas pessoas viram que eles tinham perdido aquele meio de ganhar dinheiro, fizeram o quê? Levaram os magistrados, apanharam em praça pública e foi lançado dentro da prisão. Dentro da prisão, Paulo e Silas poderiam estar o quê? Reclamando, murmurando, falando alguma coisa que fosse de encontro àquilo que eles estavam fazendo. Peraí, eu vim aqui anunciar Jesus, eu vim aqui pregar Jesus, eu vim aqui porque se a gente pegar um pouquinho antes, eles foram impedidos de ir para certo lugar, mas o Espírito Santo de Deus incomodou ele. Peraí, vai até lugar, vai àquele lugar ali, porque ali tem almas que precisam de salvação. Então, irmãos, olha o contexto. Se a gente comparar, não vou entrar nos pormenores aqui para ganharmos tempo, mas olha, se a gente for entender, por pregar a palavra de Deus, por anunciar o Evangelho, é a mesma coisa, nós estamos aqui pregando, falando de Jesus. Daqui a pouco vem aqui, açoita e cai dentro da prisão. Irmãos, quanto de nós murmuraríamos? Quanto de nós íamos reclamar? Porque às vezes nós reclamamos, irmão, por coisa menor. Às vezes nós reclamamos, irmãos, por coisas pequenas dentro da nossa vida. Mas Paulo e Silas estavam onde? No cárcere, irmãos, preso pelas mãos e pés. Mas ele estava fazendo o quê? Reclamando, murmurando? Não, ele estava cantando, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia! E a palavra de Deus vai dizer para nós que quando, perto da meia-noite, quando ele estava louvando a Deus, irmãos, cantando hinos, adorando o Criador, que eles poderiam estar murmurando, mas peraí, de repente eles entenderam, olhou para o outro e falou assim: vamos fazer o seguinte, enquanto você ora eu canto. E aquele louvor foi ecoando, irmãos. Irmãos, o cárcere não é essa prisão que tem hoje, não, irmãos. É? O cárcere, irmãos, era lá embaixo, lugar escuro, lugar úmido, por pregar o Evangelho, por falar de Jesus, irmãos, por anunciar o reino de Deus. E perto da meia-noite, irmãos, quando ele estava louvando, adorando a Deus,
Aleluia. As portas se abriram, as celas se abriram, caiu-se as cadeias. É quando nós estamos adorando a Deus, irmãos. A cadeia só vai cair em nossas vidas quando estivermos louvando, exaltando o nome santo do Senhor. E quando estivermos adorando a Deus, irmãos, o problema é solucionado. A causa pode estar na justiça, que ela entra à tona, ela sai da gaveta e o Senhor coloca em evidência. É quando estamos adorando a Deus, irmãos, que o problema parece que não tem solução, mas quando chegamos em casa, está tudo resolvido. Aleluia. Mas precisamos fazer o quê? Adorar a Deus. Aleluia. É louvar a Deus. Aleluia. Oh glória. Adorar. Aí quando aqueles homens viram, né, aquela situação, os cárceres abertos, um terremoto que eles nunca tinham visto e visto. E aí o carcereiro, ele tentou até contra a sua própria vida. Quando ele olhou Paulo e Silas, pera aí, não faças nada contigo, não, estamos todos aqui. Porque não precisa, irmãos. Deus, ele guerreia por nós. Aleluia. A paz de Deus, irmãos, é que excede todo entendimento. É ela que nos dá alegria. Como explicar isso? Como explicar uma paz dessa? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite aqui, atribulado com alguma coisa, com algum problema que de repente não deu certo para você, mas a palavra de Deus está falando comigo e com você nesta noite aqui. A paz de Deus, tenha paz, irmãos, tenha paz, aleluia, porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem ter paz nem com o próprio irmão dentro da igreja. Tem pessoas que cortam a volta, não conseguem olhar no olho, não conseguem cumprimentar, não conseguem falar com o irmão. Por quê? Porque não tem paz, irmãos. Mas olha que lugar que nós estamos. Aqui é lugar de paz. Aleluia. Aqui é lugar de adoração. Aleluia. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar, irmãos, da gente olhar para o olho do irmão e abraçar ele mesmo e cumprimentar. Por quê? Porque aqui é lugar de paz. Aleluia. E como explicar essa paz aqui? Açoitadas, costa cortada na vara. E o povo aqui, irmãos, não economizava não, chicotava não, né? As costas dilaceradas. Poderia estar murmurando, mas estava louvando a Deus. Glória a Deus. E quando nós estamos louvando, irmãos, as cadeias estão caindo por terra, irmãos. Enquanto nós estamos adorando a Deus, irmãos, as portas se abrem. Enquanto nós estamos adorando a Deus, irmãos, há um grande rebuliço no mundo espiritual. Aleluia. Essa guerra que você está guerreando, ela não é tua não, viu? Essa peleja aí, irmãos, nós temos um general, irmão, de guerra, que está pronto para guerrear, e você sair vitorioso dessa batalha. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que esta paz, irmãos, nós precisamos dela. E por que não dizer também, né, da tranquilidade de Paulo também em um naufrágio? Capítulo 27, nós vamos ler de Atos. Eu gostaria de ler isso aqui, irmãos, porque o povo aqui estava tudo atribulado. Atos 27. Como entender essa tranquilidade aqui, irmãos, de Paulo? Essa paz, né, em meio a um naufrágio. 27, do versículo 20 ao 25, vamos ler rapidinho aqui. Vai dizer assim, ó: e não aparecendo que havia muitos dias, havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos todas a esperança de nos salvarmos. Olha aqui, irmão. Quando eu estiver lendo aqui, quando você estiver lendo aí, vai imaginando a situação que eles estavam, né, pastor? Vai imaginando a situação, irmãos, em meio no meio do mar, irmãos. Olha aqui: nem sol aparecia, nem estrela, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muitos que não comiam. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoáveis, ó varões,
ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este cômodo e esta perdição. Mas agora, 22, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, que eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa-te que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Glória a Deus. Aleluia. Em meio à tempestade, irmãos, sem comer de alguns tempos, e o texto vai falar para nós que havia muito tempo que não via a estrela, não via a lua, nem o sol, tempestade, no meio do naufrágio, o povo tudo desesperado. Mas Paulo, calma, irmão, sabe por quê? Porque ele sabia quem cremos. Quando nós sabemos em quem cremos, irmãos, pode vir a tempestade que viermos, o problema que de repente você está passando, parece que vai te levar a um naufrágio, mas o Senhor está dizendo para nós essa noite: olha que Paulo falou aqui, e mais agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente esse navio. Navio não vai ter jeito não, mas nenhum de vós vai se perder, porque o anjo de Deus apareceu aí. Olha que importante isso aí. Paz, irmãos, paz. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos entender e compreender a paz que nós temos, irmãos. Por isso que o texto que nós lemos aqui, ele vai dizer para nós: não estejais inquietos. O que tem tirado a sua paz, irmãos? O que tem tirado, tirado essa paz e você está inquieto? A palavra do Senhor está nos orientando nesta noite, irmãos. Não sei como está a sua vida, mas quando eu estava estudando, estava marcando alguma coisa, estava escrevendo, o Senhor queimou essa palavra no meu coração: não estejais inquietos por coisa alguma, ante a vossa petição apresente diante de Deus, irmãos. Leva para os pés da cruz, irmãos. Leva para os pés de Jesus, irmãos. Ele tem resposta. Ele tem resposta para o que você precisa. Ele sabe do que você necessita, irmãos. Mesmo antes de falarmos uma palavra, Ele já tem conhecimento, mas Ele quer essa intimidade, irmãos. O Senhor, Ele quer esse diálogo. Nós temos perdido esse diálogo com o nosso Deus, mas o Senhor está cobrando de nós esta noite: desça mais um pouco. Não foi assim que foi falado nesta noite? Dessa casa do oleiro. É lá que o Senhor quer falar conosco, irmãos. É na casa do oleiro, irmãos. Na casa do oleiro, irmãos, o Senhor sabe como fazer. Aleluia. Mesmo que nós estivermos olhando lá para o oleiro, lá cai o vaso da moldeira, mas pega aí, Ele pega e faz de novo, porque é Ele que faz, irmãos. É Ele que tem o controle das nossas vidas. Aleluia. Olha, irmãos, coisas como essa é impossível de entendermos, irmãos. Mesmo Paulo dentro da prisão, açoitado, sangrando as costas, e estava adorando a Deus, irmãos. Em outra situação, no meio do naufrágio, aquela população todo com medo, todo atormentado ali, preocupado: vamos morrer. Peraí, o Senhor falou que nenhuma vida vai se perder. Então fique em paz, não vai se perder não, viu? E se você está orando, se você está pedindo a Deus, fica tranquilo no seu coração, porque o Senhor tem sondado a sua alma. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, Ele conhece o teu clamor, Ele sabe das suas orações. Ele sabe, irmãos. Fica calmo. A porta não vai se fechar não. Ele cuida de nós, irmãos. Mesmo que se a porta se fechar, irmãos, Ele não vai deixar nós passarmos necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Já tem 3, indo para 4 anos que eu não sei o que é CCLT, irmãos. Mas não tem faltado nada, viu, pastor? Aleluia. Deus tem cuidado.
Deus tem cuidado, irmãos, e Deus cuida, irmãos. Sabe, naquele mínimo detalhe, aquele que parece que para outras pessoas não tem nada a ver, irmãos. É como esses dias, uma irmã, ela contando um testemunho na quinta-feira, que a gente aproveita a quinta-feira para contar testemunho. E a irmã, ela pegou, ela saiu lá e veio contar um testemunho. E ela falou assim, ó, o meu sonho era ter um air fry. O que é um air fry? Gostou alguém? Né? Você chegar lá, o air fry parece que não, é algo insignificante. Mas para ela, irmãos, era tudo. E Deus abençoou e presenteou ela com o air fry. Aleluia! Isso daí é o desejo do coração dela. É o desejo da oração dela, irmão. Senhor, eu preciso. Se eu preciso, para mim pode ser uma coisa, algo significante para alguém, irmãos. Que de repente pode ter 2, 3 airfry em casa, mas para ela precisava daquele airfry. E Deus foi lá e deu o airfry para ela. Aleluia. Aleluia! E ela veio com o coração todo alegre, irmãos, contar um testemunho. Isso é coisa de Deus, irmãos, na nossa vida. Então, não se preocupe não. Como explicar, irmãos? Como são impossíveis entendermos, mas nos mostra que é possível. É impossível de entender, mas é possível, irmãos, alcançar uma paz que ultrapassa a circunstância, que independe da situação, que está acima de tudo, irmãos. Viu, irmãos? Essa paz ela vem de Deus. Isso não é um privilégio exclusivo de Paulo e Silas, irmão, viu? Ou de outros gigantes da fé. Também nós podemos alcançar essa paz. Você pode alcançar essa paz, viu? Aleluia. Nós estamos falando aqui de alguns heróis da fé aqui, né? E a palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa que nós pegamos tantos exemplos desses homens. Para quê? Para que nós possamos também. Ó Senhor, mas aconteceu com Paulo, aconteceu com Silas, aconteceu com tantos outros homens, irmãos. Por que não pode acontecer comigo? Então isso aqui, irmãos, não é privilégio exclusivo de nenhum deles. É de todos nós, irmãos. É meu, é seu, é da igreja, é de todos nós, irmãos. Nós alcançamos essa paz que vai além do nosso entendimento, irmãos. Irmãos, aqui é sério, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? E além do nosso entendimento. É coisa que nós não pensamos, não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos mensurar o tamanho, profundidade, altura. Essa paz que vem de Deus, irmão, para nós. Irmãos, não sei o porquê que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Mas se Deus colocou no meu coração essa palavra, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam dessa paz. Tem pessoas aqui que precisam dessa paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vai recebendo aí. Nós vejamos também outros conselhos que Paulo que tinha esta paz para que também nós possamos alcançar. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A parte 6 aqui, não sejais inquietos por coisa alguma, não andais ansiosos, preocupados. Olha, Paulo não escreveu esta palavra para incrédulos, irmãos. Não foi para a pessoa que não cresce. Ele escreveu para mim, para você, para nós, irmãos. Ele escreveu para a igreja de lá, que estava precisando dessa paz, Os irmãos aqui de Tessalônica, de Filipos aqui precisavam dessa paz. Eles precisavam entender. Então Paulo não escreveu essas palavras para incrédulos, mas sim para a igreja, irmãos. Para a igreja do Senhor. E ela está vindo até hoje, Quantos anos foi escrito aqui, irmãos? Até hoje essa palavra, irmãos, ela queima no nosso coração, ela fala conosco, irmãos. Sinal que ele sabia que cristão também em determinadas ocasiões, ainda que não deva, pode chegar a ficar ansioso, irmãos. Ansiedade é o mal desse século, Ansiedade, depressão. E é difícil, irmãos, nós não vemos um crente às vezes dentro da igreja com problema de ansiedade, irmãos. Às vezes nós temos que tratar a situação de pessoas que estão sofrendo com esse mal, irmãos. Está tomando remédios, ansiedade, pessoas que estão aqui ansioso, mas irmãos, essa paz, irmãos, olha aqui, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, irmãos. Não devemos ficar preocupados, irmãos. Nós estamos preocupados demais, nós estamos se preocupando com coisas poucas, irmãos, em nossas vidas.
É como eu falei terça-feira na igreja, irmãos, às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, mas a palavra de Deus vai dizer para nós, sabe o que, irmãos? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado na nossa vida hoje. Deus vai acrescentando. Ah, Senhor, eu preciso disso, mas busca o reino primeiro, irmãos. Ah, eu preciso daquilo. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas não conseguem parar. Temos que parar um pouco, irmãos, respirar. Eu até dei um exemplo lá quando eu trabalhava na empresa, o negócio estava fervendo lá dentro do departamento, do setor. Aí vinha a psicóloga, chamava um por um, senta aí, respira, conta até 10. E a nossa vida, irmãos, está desse jeito. O ano está se acabando, irmãos. E as pessoas já estão tudo doidas. O que eu vou fazer no Natal? Aonde que eu vou passar o fim de ano? Já está sofrendo antecipado, irmãos. Pessoas ansiosas. Não consegue esperar, não consegue aguardar, não consegue mais. Olha a instrução para a nossa vida, irmãos, dessa noite. Não andeis ansiosos. Quem nunca ficou ansioso por algum motivo? Todos nós, irmãos, às vezes ficamos. Se nós não policiarmos, nós ficamos. Nós, como pastores, né, pastor João? Se for para pensar nessa ansiedade, irmãos, quantas pessoas que vêm até nós, irmãos, com esses problemas, e se nós, como pastores também, se não tomarmos cuidado, irmãos, tem muitos pastores sofrendo. Alguns anos atrás aí, o que mais se ouvia falar era pastor tirando a própria vida, irmãos. Acabava o culto de domingo, ia para casa e dava um cabo na vida. Por quê? Pela ansiedade. Às vezes por não conseguir resolver um problema, às vezes por não conseguir estender as mãos. Nós sofremos também com isso, irmãos. Mas se nós não tivermos cuidado, não tivermos embasado dentro da palavra do Senhor, nós somos pegos desse jeito também. Mas a palavra do Senhor para a igreja dele nesta noite: não andeis ansiosos, aleluia, porque ele tem essa paz que Paulo, essa paz que Silas estava enfrentando ali, irmãos. Olha, louvando no meio da tribulação. É no meio da tribulação, irmãos, viu? É no meio do problema, é no meio da dificuldade. É nesse momento, irmãos, que parece que está tudo ao contrário da sua vida. Dobre o seu joelho, chama a família e ore a Deus, irmãos. E repreenda isso daí, e o Senhor lhe dará o refrigério para a nossa alma. Não era raro ficar ansioso com o trabalho, com o estudo, com filhos, mas com a saúde, com situações do país, irmãos. Olha aí que nós estamos vivendo. Quantos problemas, irmãos, né? Não sabe se entra, se sai, se vai preso, se fica solto, irmãos, o negócio vai lá e a gente entra no meio também de toda essa bagunça aí, irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela está falando conosco nessa noite. Tenha paz, paz que vai além do entendimento, irmãos. É algo que você de repente não consegue imaginar, mas essa paz que Deus quer te dar, irmãos, esta paz que o Senhor está ministrando aos nossos corações essa noite, esta paz, irmãos, que o Senhor está colocando dentro do meu ser nessa noite aqui. Aleluia. Eu posso sair daqui nesta noite, irmãos, e dizer, falando: o Senhor falou comigo, porque Ele diz: não estejais inquieto, aleluia, não estejais inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus. Seja conhecido, irmãos. Às vezes o vizinho da direita sabe, da esquerda, lá na Bahia está sabendo o seu problema, irmãos. E o Senhor não sabe, né? A gente coloca na internet, vai lá e vaza isso daí para tudo quanto é lado. Está todo mundo sabendo, irmãos. Mas olha, a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, ante a vossa petição seja em tudo conhecido, irmãos, diante de Deus. É para Ele que nós temos que falar, irmãos. É para Ele que nós temos que dobrar nosso joelho e falar: Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei como resolver, mas o Senhor resolve. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, aleluia. Talvez o pastor não pode te socorrer, mas aquele que tem, Ele pode, irmãos. Ele pode. Às vezes o pastor não vai ter uma palavra que possa resolver o seu problema, mas aquele que tem, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo vivo, aleluia, ele vai vir com a palavra e vai entrar dentro da sua alma e você vai sair: não, é isso que eu precisava ouvir, aleluia, era isso que eu precisava ouvir, irmãos. E a nossa vida é desse jeito, irmãos.
Às vezes tem situação que chega até nós, e peraí, eu não consigo resolver não. Né? Você me dá um tempo para me orar, pedir uma direção de Deus, porque as pessoas pensam que é dessa forma, né, pastor? Chega no pastor, o pastor já tem a resposta, meu irmão, peraí, vamos orar primeiro, vamos marcar uma reunião, a gente vai lá. E de repente, irmãos, é tão simples, é dobrar os joelhos, é pedir a direção de Deus. Senhor, eu não sei como fazer. E às vezes, irmãos, nós pegamos situações de casamentos, irmãos, que às vezes fala assim, Senhor, e agora? Como que vai ser? Né? Tratamos uma situação um tempo atrás desse aí, irmãos, que a papelada já estava quase pronta, pastor, para separar. E aí a gente faz o quê? Vai para os pés de Jesus, irmãos. Senhor, me dá a orientação. Quando a gente abrir a boca para começar a falar, aleluia, vem a palavra certa que a pessoa precisa ouvir. Oh, glória! Glória a Deus! Nós precisamos, irmãos, estar direcionados pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma alma, há uma família, irmãos, aleluia, talvez está sofrendo algum problema, mas fala, e agora? Eu não tenho. Eu sou um mortal também, eu passo por problema, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas necessidades também. Como que eu vou resolver esse problema? Mas o Senhor diz para nós, eu tenho. É só você falar, só você abrir a boca, aleluia, eu tenho a resposta. Glória a Deus. E tratamos, irmãos, dessa situação. O casal está uma bênção. Aleluia. O rapaz já tinha parado de ir para a igreja, pastor Bruno. Aí chegou domingo, apareceu lá, dei aquele abraço nele. Sabe por quê, irmãos? É uma palavra que a pessoa precisa, irmãos. É uma palavra, essa paz, irmãos. Sabe essa paz que está dentro do seu coração? Essa paz que nós estamos ministrando aqui. Tem alguém no trabalho que precisa dessa paz que você tem. Aleluia! Tem alguém, irmãos, dentro da condução que ele precisa ouvir, ele precisa olhar para você e contemplar a paz de Cristo em você. Às vezes você não precisa de muita coisa, não. Sabe aquela pessoa que de repente você sentiu o desejo de dar um abraço nela, irmãos? Abraça. Às vezes a pessoa fala, mas é da minha cabeça. Será que, mas às vezes está lá com vergonha, irmãos. Mas sabe o que quiser, o Espírito Santo de Deus falou para você, ó, sabe essa paz que está dentro de você? Essa paz que essa pessoa está precisando. Talvez nós não sabemos, irmãos, dar um sorriso alegre aqui, mas nós não sabemos como está dentro de casa, irmãos. O problema que está enfrentando lá, sabe a dificuldade, o problema, a enfermidade. Irmãos, tem pessoas, irmãos, sofrendo. Nós estamos passando por um período, irmãos, no nosso tempo, que as pessoas, irmãos, elas estão sorrindo, mas ao mesmo tempo estão chorando, irmãos. Mas esse desejo, de repente, que vem ao seu coração, de abraçar alguém, chama ela para um cantinho, de repente você é tímido. E quantas vezes, irmãos, eu já passei por essa experiência, eu trabalhando lá na máquina, daqui a pouco chega alguém, o pastor, porque o pessoal não tem que saber quem você é, viu? As pessoas têm que saber quem nós somos, irmãos. Porque tem um crente 007, já viu? Ninguém sabe quem é, irmão. Ninguém conhece. Nós temos que ser crente aonde nós estivermos. É a pessoa chega, pastor, ó, o senhor faz uma oração para mim, eu estou com uma dor de cabeça, eu não sei, sabe? Eu não quero pedir para ir embora. Ó, vem cá, chama no cantinho, estendia a mão, orava. Daqui a pouco vem, ó, estou melhor. Glória a Deus, irmãos. Essa paz que a pessoa precisa, irmãos. Nós precisamos transmitir essa paz. O mundo lá fora, irmãos, está turbado. O mundo lá fora, irmãos, está na doideira, na loucura, irmãos. Mas quando ele olhar para nós, ele tem que saber, sabe quem? Ele vê Cristo em nós, irmãos. Quando ele olhar para você, ele tem que ver Cristo. Ele fala assim, nossa, mas você transmite uma paz tão importante, como que? Uma certa feita, irmão, eu estava trabalhando, eu estava no horário de janta, e eu estava perto do painel, porque eu estava esperando até o próprio o camarada lá entregar, porque nós recebíamos um gás de nitrogênio, e eu estava aguardando, só que eu estava no meu horário de janta, eu estava dando uma cochilada, e aí ele tocou em mim assim, ele falou para mim, você é crente? Eu falei, sou. Mas por que você está perguntando? Eu falei, não, eu estou vendo, você está uma paz, né? Nós temos que ter essa paz, irmãos. Irmãos, o mundo precisa da paz, irmãos. O mundo está precisando dessa paz que está em nós. Porque se nós, irmãos, estamos dentro da igreja,
e não consigo ter paz com o nosso vizinho, irmãos. Não consigo ter paz com nossos irmãos dentro da igreja. Como que vai ser, irmãos? Mas olha que importante isso daí. Então a palavra de Deus, irmãos, está nos instruindo nesta noite. Aleluia. Tenha paz, irmãos, tenha paz. Glória a Deus. Então não é raro, irmãos, nós ficarmos ansiosos. Não é raro não, irmãos. No trabalho, na vida, na sociedade, no que está acontecendo, não é raro isso daí não. Nós passamos por esse problema, mas não devemos andar ansiosos, né? Por nada. A Bíblia, ela diz isso para nós, por 3 motivos. Ficar ansioso não nos ajuda em nada, irmãos. Vai te ajudar em nada, vai te dar mais problema ainda, viu? Vai te dar problema. Você fica ansioso, você vai sofrer. Aquele negócio que eu comprei não chega logo, meu Deus do céu, né? Compra na Shopee, né? Achei, minha filha gosta da Shein, hein? Compra na Shopee, você não pagar o frete lá, não chega no outro dia de jeito nenhum e fica com ansiedade, né? Aí vai lá para fora, mano. Olha, não vai resolver nada a sua vida, né? Não vai resolver nada. Se ajudasse alguma coisa, não ajuda em nada a nossa vida, irmãos. Não vai nos ajudar em nada. Ficar ansioso só nos atrapalha. Quando estamos ansiosos, não pensamos direito. Quem pensa direito ansioso? Ninguém, irmão, viu? Não pensamos direito, olha aí. Ficamos em desvantagem para resolver a situações difíceis e até mesmo as fáceis em nossa vida. Às vezes o negócio é tão fácil, irmão, mas o camarada está tão ansioso, então não resolve nada, irmãos. Olha, isso aqui é a instrução de Deus para a nossa vida, viu? Ficar ansioso demonstra a nossa falta de fé. Olha aí, falta de fé. É como dizer, isto Deus não pode resolver. Ele pode, irmãos, porque Ele é o dono da vida. Ele pode fazer, irmãos. Pode ter certeza, por mais difícil que seja o problema que você esteja enfrentando, dobre o seu joelho, irmãos. A ordem é esta, para a nossa vida nesta noite: dobre o seu joelho. Nós temos contato direto com o Pai. Antigamente não, irmãos. Tinha que chegar lá, o sumo sacerdote tinha que pegar, olhar o animal, o sacerdote olhava primeiro, se não tivesse nenhuma mancha, nenhum problema, peraí, agora levava para o sumo sacerdote. Vamos sacrificar, vamos fazer, e o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos para apresentar o nosso pecado, a nossa petição, o nosso problema. Mas hoje não, irmãos. Hoje nós dobramos o joelho dentro do banheiro e o Senhor fala conosco, irmãos. Viu? Aleluia. É lavando a louça lá, é arrumando a casa, vai falando com Jesus, irmão. De repente o pequeno pode dobrar o joelho para orar, o dia está corrido, mas vai lá, irmãos, vai falando com Jesus dentro de casa, vai lavando a roupa e falando com Jesus, vai lavando lá o quintal e falando com Jesus. Ele está ouvindo, irmãos. Aleluia. Nós temos esse contato direto com Ele. É o contato direto com o Pai. Então não se preocupe não, viu? Isso daí gera falta de fé. É dizer, Deus não pode resolver isso. Então, eu até trouxe aqui, diz um escritor que o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. Então, se tiver alguém ansioso aqui, é bom orar para Deus repreender isso daí, irmão. Repreender mesmo. Porque, irmãos, a ansiedade ela vai entrando na nossa vida, irmãos, assim, ó. A depressão, a ansiedade gera depressão, a ansiedade vai nos levar para a depressão. Mas como que entrou a ansiedade? É por pequenas coisas, irmãos. E o adversário da nossa alma, como ele é sutil, ele vai só sentir o trânsito, vai colocando, vai lançando. Aí daqui a pouco não, tem que tomar remédio de tarja preta, porque não tem jeito mais, e o negócio vai tomando a proporção. É espiritual, não é espiritual, tem quem fala que é espiritual, outro que não é, mas é tudo, está tudo ali, irmãos, está tudo no pacote, porque aquilo que é ruim para a nossa vida, irmãos, é espiritual. Aquilo que não vem de encontro à nossa vida para nos trazer essa paz de Deus, irmãos, é coisa ruim, porque por trás das coisas ruins tem situação que é investida do maligno na nossa vida, irmãos. Havia aquela mulher que estava lá enferma, tantos anos lá, andava encurvada lá, foi repreendido o demônio que estava nela. E aí, ele não coloca enfermidade? Ele coloca enfermidade, irmãos. Então temos que olhar, peraí, eu não tinha esse problema, por que eu tenho agora? Vamos orar, vamos repreender, vamos pedir a direção de Deus. Então precisamos, irmãos, entender isso daqui.
vou correr aqui para fechar, devemos colocar tudo diante de Deus, para conseguirmos a paz que ultrapassa o nosso entendimento. Além de não andarmos ansiosos por coisa alguma, devemos colocar tudo aquilo que procura nos afligir diante dos pés do Senhor, viu? Deus deve ficar de fora. Tudo aquilo que preocupa, você deve colocar diante de Deus. Deus não pode ficar de fora disso, irmãos. Ele tem que conhecer. Ele conhece tudo, mas deseja que lhe contemos as dificuldades. O Senhor sabe de tudo, irmão, viu? Ele sabe o que você está pensando aqui agora, da preocupação, de repente você está aqui dentro da igreja. Foi o que eu falei hoje na manhã na oração, né? Às vezes o crente está dentro da igreja, mas ele está dentro da igreja, está só o corpo dele. O pensamento dele está lá fora, está lá em outro lugar, mas não consegue, sabe? Aí sai com problema, se perguntar lá o que foi lido, ele não sabe mais. Mas por quê? Porque ele está só o corpo presente, irmão, né? A alma, o pensamento, está tudo voando, porque está acostumado, irmãos. Mas quando nós entrarmos na presença do Senhor, por isso que a palavra de Deus diz assim para nós, ó, guarde os nossos pés quando entrar na casa do Senhor, porque aqui é lugar santo, irmãos. Aqui é lugar de nós entrarmos na esfera espiritual e ver o que o Senhor tem para nós, irmãos. Isso daqui, nesta noite aqui, é uma grande instrução para a nossa vida, irmãos. É uma grande instrução, pastor João, viu? Eu não sei se tem alguém com problema de ansiedade aqui, irmãos, mas se tivermos, nós vamos orar e vamos repreender esse mal aí, e você vai sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Se um problema é grande o suficiente para nos causar algum tipo de ansiedade, também é grande o suficiente para colocar diante de Deus, irmãos. Nós temos esse recurso, por que não utilizá-lo? É grande o seu problema, mas o nosso Deus ele é muito maior do que esse problema que você tem aí, viu? Nosso Deus ele é maior do que esse problema. De repente o problema para você já saiu de controle, você não sabe mais como fazer, mas apresenta diante de Deus, que ele é muito maior, viu? Ele sabe do que você precisa. Então nós temos esse recurso. Isso deve ser feito pelo quê? Oração, súplica e ação de graça. É claro que a Bíblia não defende a ociosidade. Devemos trabalhar com Jesus, como Jesus trabalha, mas sempre confiante que Deus está no controle de tudo das nossas vidas. Então, meu querido, a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. E aí vai dizer aqui, para fechar, o resultado do seguinte, de seguirmos esse conselho. Como vimos até aqui, nesse texto, versículo 6, a Bíblia, ela está nos dando dois conselhos. Não andar ansioso, colocar tudo diante de Deus, mas também nos faz uma promessa, e ela não falha. Ela promete que assim agirmos, alcançaremos, irmãos. Se assim fizermos. Tem dois conselhos para a igreja aqui nesta noite, né? Não andar ansioso e colocar tudo diante de Deus, irmãos. Porque quando nós fazemos isso, né? Ela promete que nós alcançaremos, irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento, irmãos. A paz de Deus nessa noite. Então a paz que não dá para entender, a paz que só temos aquele que confia em Jesus, a paz que independe da situação, a paz que para o mundo em geral parece coisa de louco. É loucura isso daqui, irmãos. Para aqueles que ficaram no barzinho ali, isso aqui é loucura, viu? Mas essa paz que você tem aqui, irmãos, quando passamos, né, por esse determinado lugar, nós estamos transmitindo paz, irmãos. É como esses dias estávamos fazendo o evangelismo, domingo, e aí quando ligou o sono, já veio uma moça atravessando assim, já veio para cima de mim, né? E ela, para eles é loucura isso, eles não entendem, né? E por que isso daí que não sei o que para minha filha? Nós somos pautados pela lei, tá? Então não se preocupa não. É que não sei o que, eu vou ligar, mas não pode, não tem problema não. Daqui a pouco chegou uma GCL lá, né, encostou ali, eu fui lá conversar com o policial lá, e ele falou assim, pode tocar o barco aí, esquenta a cabeça com isso daí não. E o policial também era crente, pastor. O policial era crente. Estava lá, falando, não, fique em paz, isso aqui é só para preencher aqui os requisitos, só. Não, se incomoda, irmãos, viu? A paz que nós estamos transmitindo, mas incomoda as pessoas, mas
Tudo correu bem ali, graças a Deus fizemos um grande evangelismo e foi bênção. Então, irmãos, Paulo tinha essa paz, irmãos. Silas tinha essa paz. Barnabé tinha essa paz. Jesus tinha essa paz, irmãos. E Ele está transmitindo essa paz para nós. Eu sei que você tem essa paz. Mas de repente, se tem alguém aqui com falta de paz, a paz de Deus, irmãos, aleluia, ela possa fazer morada dentro do seu ser nessa noite e você possa sair daqui alegre, testificando daquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, ainda que foge do nosso entendimento, mas essa paz Ele tem para dar para a nossa vida, irmãos. Então, meu querido, fique com essa palavra aqui, que o Senhor Ele possa aí te trazer, irmãos, essa paz e o conforto do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, viu? Porque quando nós estamos em paz, irmãos, aonde nós chegamos, irmãos, aonde nós colocamos a planta do nosso pé, essa paz ela tem que irradiar, irmãos. As pessoas que estão à nossa volta, ela tem que sentir essa paz, irmãos. O mundo tem que olhar para nós e dizer, e olhar e ver Cristo em nós, irmãos. Viu? E essa paz, irmãos, pode ter certeza que ela vai te trazer satisfação para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa te trazer uma melhor clareza, que de repente aquilo que eu falei, né, não ficou muito claro, mas que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te trazer clareza nessa noite, e que você possa carregar essa paz para dentro da sua casa, para o seu lar, para o seio da sua família, para o ambiente do seu trabalho, irmãos, viu? Porque o mundo está terrível, irmãos. Corre de um lado para o outro, mas essa paz eu tenho, essa paz você tem, que Deus possa te usar de uma maneira toda especial. Deus abençoe meu amigo, pastor Evandro, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe ele.